Evangelho de Mateus, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13. Mateus, capítulo 3, versículo 13. Diz assim: por esse tempo, Jesus foi da Galileia para o Rio Jordão, a fim de que João o batizasse. Podem se sentar, queridos. Uma das coisas que tem me incomodado muito nesses últimos dias é o prospecto doutrinário da igreja. Estamos vivendo em um tempo que o inimigo tem avassalado o mundo com distorções teológicas, distorções bíblicas. Sim, desde o início da igreja, o inimigo sempre tentou perverter a palavra de Deus. Ou melhor, por que não recordarmos? Lá no Éden, quando ele atacou o primeiro casal, o ataque que ele fez frontalmente com Eva foi assim que Deus disse. E o que ele estava questionando? Exatamente a palavra de Deus. E ainda hoje, ele continua questionando as verdades eternas, questionando a palavra. Eu tenho insistido com a igreja: leia a palavra, estude a palavra, conheça a palavra, examinai as escrituras. Nós precisamos da palavra de Deus, irmãos, para que nós possamos alcançar a vida eterna. O inimigo, ele usa das suas maneiras sorrateiras. Cada vez mais vemos se proliferando um grande número de seitas, heresias, que se infiltram no meio das igrejas. Princípios, verdades, que são absolutas, cada vez mais sendo vilipendiadas. E hoje eu quero falar sobre a cristologia, sobre a Trindade, sobre a pessoa de Cristo Jesus, que violentamente tem sido atacada desde os tempos primórdios. E você precisa entender sobre a Bíblia que você carrega. Você precisa entender qual é a fé que você tem. Mas isso, querido, vai ser resultado de que? Primeiro, da sua leitura da palavra. Você tem que ler a palavra. Você precisa gastar tempo na palavra. O Salmo 1, no verso 1 diz: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer, quer dizer, o seu deleite, a sua alegria está na lei do Senhor. Na sua lei ele medita de dia e de noite. Consegue entender? Dia e noite, noite e dia. Isso significa o quê? Significa que a sua vida está regida pela palavra. Ele quer se alimentar da palavra. Nós, como igreja, temos aqui apresentado projetos de leitura bíblica. Apresentamos um plano de leitura durante o ano. Aqui tem um plano de leitura de 90 dias. Pastor, mas é muito. Não, querido. Se você se dedicar, você vai conseguir ler a palavra de Deus inteira. Eu encontro cristãos que têm 10, 15, 20, 30 anos de crente e nunca leram a Bíblia toda. Se nós não conhecermos a palavra, seremos presas fáceis do inimigo. Porque somente a palavra revelada aos nossos corações, somente o conhecimento da palavra é que vai nos livrar da seita, das heresias, dos engodos, dos enganos. Aleluia. O inimigo tem proliferado sobre a terra. Ele sabe que o pouco tempo lhe resta. Ele sabe que ele não tem muito tempo. E por essa razão, ele labuta de uma maneira terrível contra a igreja, tentando impedir que a igreja avance no conhecimento do Senhor. Oséias, ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer quem é Deus. Você precisa a cada dia se relacionar com Deus para conhecê-lo. Eu vou fazer 33 anos de casado. Amém. E cada vez mais eu quero amar a minha esposa e conhecê-la. Mas o conhecimento é o quê? É o relacionamento, é o conviver junto, é o estar junto. Como eu vou conhecer Deus se eu não me relaciono com Ele, se eu não conheço a palavra dEle, se eu não oro, se eu não busco a Deus? Ser cristão não é bater cartão.
Ser cristão não é você apenas ter um título. Ser cristão é você se relacionar com Deus, viver uma vida íntima, viver uma vida de relacionamento com Ele. O texto que lemos de Mateus capítulo 3 diz que então veio Jesus da Galileia para ter com João junto do Jordão. Mas eu quero antecipar um pouquinho. Quem é Jesus? Qual é o conhecimento? Qual a revelação que você tem de Cristo? Escuta. Jesus, Ele é Deus. Eu separei aqui alguns textos para que nós possamos analisar juntos a doutrina bíblica sobre Jesus. Coloca para mim, Rafa. Vou tirar o trabalho agora. Vamos olhar bastante textos. João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo, ele estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é o Verbo? O Verbo é Jesus. Então você precisa entender: Jesus, ele é eterno. A sua vida não inicia em Nazaré. A sua vida não inicia no ventre de Maria. Ele é desde as eternidades. Ele é aquele em que pela qual trouxe à existência todas as coisas. No livro de Miqueias, capítulo 5, versículo 2, o profeta Miqueias, ele fala, profetizando acerca de Cristo, do seu nascimento, ele diz: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti, escuta, de ti sairá o que será Senhor em Israel. Senhor é Adonai. E cujas origens, onde é que estão as origens dele? São desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Jesus, ele é eterno. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é antes de todas as coisas. Senhor absoluto sobre tudo e sobre todos. Em João capítulo 1, versículo 14, o evangelista João escreveu assim: o Verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória, como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Queridos, esse é o texto mais misterioso da Bíblia. Às vezes as pessoas, elas acham que Apocalipse é difícil de entender. Acham Apocalipse, sim, Apocalipse é revelação. Mas esse texto, ele traz talvez o maior mistério da Bíblia, que é a encarnação do Verbo. Por quê, pastor? Porque esse texto está dizendo que o Verbo, Rafa, faz assim, só volta para o verso 1. João 1:1. Escuta, acompanha comigo. A Bíblia está dizendo que esse Verbo, ele estava com Deus. Onde? No princípio. Tá bom, mas vamos primeiro delinear o que é princípio, irmãos. Princípio não é começo. Entenda uma coisa: quando nós olhamos para o que a Bíblia revela sobre Deus, Deus, ele não tem princípio. Deus não foi criado. Deus, ele não nasceu. Deus, ele é. Pastor, mas a minha mente não entende. Claro, nós somos finitos. Ele é infinito. É claro que temos dificuldade em entender, porque nós somos totalmente limitados. Imagine, Marlon, você ter que explicar para o Benjamin sobre física, sobre química. É impossível ele entender. A mente dele não consegue. Assim é nós tentarmos entender a complexidade a respeito dessa origem de Deus. Mas olha só, por que João ele coloca no princípio era o Verbo? Deus existe antes de todas as coisas. Deus está lá na eternidade. Pai, Filho, Espírito Santo. A primeira coisa que Deus ele vai fazer, sabe o que é? O tempo. Deus vai criar o tempo. Deus vai começar a contar as coisas. E é por isso que diz no princípio, em um momento da eternidade passada, em um tempo lá da eternidade, Deus então ele tem um iniciar. E a Bíblia está dizendo que esse Verbo, Jesus, ele estava no princípio. Ele estava com Deus. Esse Verbo era Deus. Infelizmente, as testemunhas de Jeová distorceram o texto. Na Bíblia deles escreveram que o Verbo era, aí coloca um artigo definido,
Deus com D minúsculo, Deus pequeno. Não tem dois deuses no céu. Só há um Deus no céu. Nós não podemos confundir a essência com as pessoas. Nós temos a pessoa do Pai, a pessoa do Filho, a pessoa do Espírito Santo. Mas só temos um Deus. Pastor, é complexo entender. Mas se eu te disser que você é uma tricotomia, você é 3 em 1 também. Deus os criou conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. E Ele imbuiu em nós essa tricotomia. Você não é só isso aqui. Você não é só corpo. Você tem uma alma, você tem um espírito em você. Então você é espírito, alma e corpo. Amém. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fomos feitos imagem, semelhança de Deus. Mas voltando para o texto. Então no princípio, em um tempo da eternidade, o verbo, ele vai se manifestar. Volta o verso 2. Ele estava no princípio com Deus. 3. Todas as coisas, escuta isso, todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele, sem quem? Sem o verbo, nada do que foi feito se fez. Nada veio à existência a não ser por Cristo Jesus. Vamos linkar isso com Gênesis capítulo 1, versículo 1. O primeiro versículo da Bíblia começa assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra? Quem, igreja? Deus. Vamos voltar para João 1:3. Todas as coisas foram feitas por Ele. Sem Ele nada que foi feito se fez. Então de quem estamos falando? Estamos falando de Deus, Jesus. Jesus é Deus. Aleluia. Ele é Deus. Agora vamos no verso 14. A sublimidade, queridos, desse texto é: João está dizendo, o verbo se fez carne. Como assim, pastor? Escuta isso. A doutrina da encarnação do verbo, ela ensina-nos que Deus, o Criador, o Deus infinito, Ele se tornou carne, se tornou ser humano e veio habitar sobre a terra. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Paulo disse assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Vira. Sendo em forma de Deus, escuta isso, sendo Ele Deus, Ele não teve por usurpação o ser igual a Deus. Ele não teve por implicação ser igual a Deus. Mas aí o verso 7 de Paulo, revelado pelo Espírito, vai explicar: mas Ele aniquilou-se a si mesmo. Numa outra versão vai dizer: mas Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele tomou a forma de servo. Ele fez-se semelhante aos homens. Verso 8. Achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Escuta, esse verso 8 também, em uma outra versão diz: e achado na semelhança dos homens, e tornando-se semelhante aos homens, ele foi reconhecido como figura humana. Gosto disso, porque volta para o 6. Eu preciso detalhar isso. Ele sendo Deus, ele não teve por usurpação de ser igual a Deus. Vai para o 7. Mas aí Paulo, ele está dizendo que mas fez a si mesmo, de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Escuta, ele se fez semelhante aos homens. Isso é uma coisa. Ele tornou igual a todos os homens. Agora fica 8. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Achado na forma de homem, foi reconhecido como figura. Ele não tornou apenas semelhante. Os homens reconheceram ele como homem. É interessante que Deus se tornou homem a ponto dos homens não reconhecerem ele como Deus. Quando ele disse que era Deus, os homens não reconheceram. Voltando para João 1,14. Então nós, quando olhamos para o texto de João 1,14, onde o evangelista está dizendo que o verbo, ele se fez carne, e
e habitou entre nós. Escuta. Por isso digo que é o maior mistério da Bíblia. O Criador entrou na sua criação. O Criador se tornou criatura. O Eterno entrou no tempo. O imortal veio se tornar mortal. O infinito entrou no finito. O Deus se tornou homem. Pastor, não temos como se entender assim. Essa é a grandiosidade da revelação do amor que Deus tem por mim e por você. Porque todos nós estamos perdidos nos nossos delitos, no nosso pecado. O único meio de sermos resgatados era pelo próprio Deus. Ele teria que se tornar homem para assumir a minha culpa, a tua culpa. Glória a Deus. Qualquer homem que morresse no nosso lugar morreria pelos seus próprios pecados. Aleluia. Então Deus, no seu infinito amor, na sua maior revelação de graça, se fez carne, habitou entre nós. Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porém, essa revelação que Deus trouxe aos homens não foi opulenta. Os homens não reconheceram. O evangelista, ele diz, no versículo 8 do capítulo 1 de João, volta do 8. Jesus, não. Capítulo 1, verso 8. Não era ele a luz. Quem? João. João não era a luz. Mas ele veio para que testificasse a respeito da luz. Vira o 9 agora. Olha o que diz a palavra. Ele estava no mundo. O mundo foi feito por ele. A verdadeira luz que vinda ao mundo, que ilumina toda a humanidade. Vira o 10. Estava no mundo. O mundo foi feito por ele. E o mundo não o conheceu. Escuta. O Deus que criou o mundo se fez carne e veio habitar entre nós. E o mundo não o conheceu. O Emanuel. O Deus que andava entre os homens. O Deus que se fez carne e veio habitar entre os homens. Aleluia. Você precisa entender, Jesus não foi um Marte. Ele não foi um homem especial, ele não foi um profeta especial, não. Ele foi o Deus eterno que se encarnou para viver entre nós. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso ele podia bradar e dizer: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém veio ao Pai a não ser por mim. Ele tinha autoridade para garantir para você que uma vez que você entrega a sua vida para ele, você está salvo, guardado, protegido da condenação eterna. Glória a Deus. Hebreus capítulo 1. Eu preciso ler a palavra para que a gente consiga avançar. Hebreus capítulo 1, versículo 1. O escritor de Hebreus, ele nos fala assim: havendo Deus, antigamente falava muitas vezes. Poderíamos gastar um tempo explanando, mas eu acho que é tão claro o texto que já dá para você entender. Deus falou muitas vezes antigamente. Por que isso, pastor? Pela insistência. Deus quer se relacionar com o ser humano. Deus insiste em falar. Deus fala conosco, irmãos. Ele, havendo falado antigamente muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, ele falou pelos profetas, e a nós falou nesses últimos dias, através do Filho. O Filho é a revelação máxima de Deus. O Filho é a máxima da revelação, é o Filho. Deus enviou os seus profetas, Deus enviou os seus meios de transmissão, mas tudo apontava para o Filho. Todos os 39 livros do Velho Testamento vão apontar para Jesus. Cristo, ele cumpre todas as coisas. Aleluia. Vamos lá, vídeo 2. E vamos até o 8. A quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. E eu preciso gastar um tempo nesse texto de Hebreus, para você entender algumas palavras que às vezes são mal compreendidas e usam, distorcendo as verdades eternas. Vídeo 3. O qual, sendo o resplendor da sua glória, a
expressa imagem da sua pessoa. Jesus é a expressa imagem da pessoa de Deus Pai. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a mesma essência, a mesma substância. São três pessoas. Não é modalismo. Um momento Deus se revela como Pai, outro como Filho, outro como... Não. Três pessoas, um só Deus. Jesus é Deus, o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus. Só temos um Deus. Não temos três deuses. Não somos politeístas. Cremos em apenas um Deus que se apresenta em três pessoas. E diz a palavra que sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. O que significa isso, pastor? Jesus não apenas, ele criou todas as coisas, mas ele sustenta tudo. Todo esse universo é sustentado pela palavra do seu poder. Havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Onde Jesus está? Assentado à destra do Pai. É lá que ele está. Então nós temos a pessoa do Pai e temos a pessoa do Filho sentada à destra do Pai. Filho 4. Feito tanto mais excelente que os anjos. Quando herdou mais excelente nome do que eles. Eu paro aqui e digo, existe uma seita que diz que Jesus é o arcanjo Miguel. Não, Jesus não é anjo. Não, Jesus não é um ser criado. E esse texto diz, feito tanto mais excelente que os anjos. Mas por que isso, pastor? Porque Jesus, ele se encarnou, ele se tornou homem. Sim, ele foi feito um pouco menor do que os anjos. Por quê? Porque ele se tornou homem. Mas ele foi 100% Deus, porque Deus não pode deixar de ser Deus. E 100% homem enquanto esteve aqui na terra. Ele teve as duas naturezas imbuídas em uma só pessoa. Sim, ele traz em si a natureza divina, que não tem como tirar dele, e a natureza humana, e ambas naturezas esteve presente na vida de Jesus. Tá, vira o 5. Porque qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei. Outra vez, e eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Sim, Jesus é um filho gerado, que foi gerado lá no ventre de Maria. Porque ele é Deus eterno. Ele foi gerado através do Espírito Santo no ventre de Maria. Vira 6. E outra vez, quando introduz o mundo, o primogênito diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Escuta. Aqui a seita diz: mas pastor, a Bíblia está dizendo que Jesus é primogênito. Primogênito é o primeiro. Não, queridos. Eu separei aqui alguns textos. Claro, as horas já correram. E se eu não adiantar, eu não consigo terminar. Eu estou na primeira parte das minhas anotações aqui ainda. Isso aqui é só a parte introdutória da mensagem. Mas eu preciso frisar isso para você. Você precisa aqui sair daqui entendendo em quem você crê. A pessoa de Cristo Jesus. Quando fala que ele é o primogênito, não significa que ele é o primeiro a ser criado. Primogênito na Bíblia também apresenta proeminência. E eu quero te mostrar como que a Bíblia revela isso. Salmos capítulo 89, versículo 27. Salmos 89, versículo 27 diz: também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra. Escuta isso, para aqui um pouquinho. Deus está falando de quem? A promessa era para Davi. Davi, ele era o 8º filho. Mas como seria ele primogênito? Impossível. Do ponto de vista de nascimento, ele não era o primogênito. Mas Deus está dizendo: eu o farei, meu primogênito, mais elevado do que os reis da terra. Então, primogênito fala de uma posição, de proeminência, de importância. Olhamos também um outro fato. Quando nós olhamos para Abraão, Isaac, Jacó, tem algo muito interessante que nós aprendemos sobre primogenitura. Abraão, ele é o 3º filho de Terá. Mas Deus começa um projeto de aliança com ele. Abraão tem inicialmente 2 filhos. Ele tem o filho Ismael e tem Isaac. Isaac é o primogênito? Não. Quem é o primogênito? Ismael. Mas Deus vai trabalhar como primogênito quem? Isaac. Pela proeminência e não por ordem de nascimento. Jesus não é primogênito porque ele foi criado, não. É porque o Pai deu a ele proeminência. Ele é o autor, consumador da criação. Nós temos o caso do quando Isaac orou para que Deus curasse a sua esposa Rebeca, que era estéril. Nascem então gêmeos, Esaú e Jacó. Quem nasce primeiro? Esaú.
Mas quem é dado a ele o poder de primogenitura? Jacó. Um outro fato é quando Jacó, já na sua velhice, ele vai orar pelos filhos de José. Manassés e Efraim é trazido para ele. E então, Jacó, já cego, coloca as mãos sobre o filho, a mão direita sobre o filho mais novo, a mão esquerda sobre o filho mais velho. E então, José, ele vai tentar, não pai, está errado. Aqui tem que estar na mão esse é o primogênito. E José diz, não filho. Jacó diz, não filho, é assim que vai ser. Coloca para mim, Gênesis capítulo 48, versículo 17 a 20. E rapidamente só vamos olhar. Olha o que diz. Vendo, pois, José que seu pai punha sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mal aos seus olhos e tomou a mão do seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai, não assim, meu pai, porque esse é o primogênito, põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Também ele será um povo, também ele será grande, contudo seu irmão menor será maior que ele, e a sua descendência será uma multidão de nações. Entende? Então a questão da primogenitura não é quem nasce primeiro, quem vem primeiro. E quando a Bíblia fala que Jesus é o primogênito de toda a criação, é que ele tem a proeminência. Jesus não foi um ser criado, ele é Deus eterno, ele não nasceu. Quando a Bíblia fala que ele foi gerado, não é que ele foi gerado na eternidade. Houve um tempo que Deus não era pai, e teve um tempo que Jesus não existia como filho. Não, queridos. Deus Pai sempre foi Deus Pai. Deus Filho sempre foi Deus Filho. Pastor, eu não consigo entender, sim, por causa da finitude da nossa mente. Pela a maneira tão pequena que a nossa mente é, que nós não conseguimos compreender a grandiosidade a respeito de Deus. Para fecharmos essa parte, João capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 5. Quando Jesus está ali, já na sua quinta-feira, um dia antes de morrer, e ele está ensinando os seus discípulos. E aí a Bíblia diz que Jesus, isso é quinta-feira, ele está indo para o Getsemane, e ele ora. Jesus falou assim, e levantou os seus olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora. Ele sabia. Ele sabia que no outro dia pela manhã ele estaria morrendo. E ele disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho, para que também o teu filho te glorifique, a ti. Vira 2. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quanto lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheço a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Vira 4. Olha o que Jesus diz, eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Verso 5. E agora, Pai, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, escuta, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ele está dizendo, eu tinha uma glória antes da criação, antes que tudo viesse à existência. Eu tinha uma glória. Glória a Deus. Esse é o Jesus que você crê. Deus eterno. Aleluia. Se tornou um homem porque ama a mim, porque ama você. É o único meio de sermos resgatados. Aleluia. E ele assumiu a natureza humana, viveu como homem, para nos comprar de novo, para nos resgatar, para nos arrancar do poder do pecado. Essa é a glória do Evangelho. É a glória de Cristo. E isso nos faz amá-lo ainda mais. Sermos muito mais apaixonados por saber que não fomos salvos por homem algum, mas foi pelo próprio Deus que nos amou. Deus nos amou a tal ponto de dar por nós a vida do seu próprio Filho. A senhora já não nos permite tanto, mas eu quero incentivar a igreja. Eu já coloquei e vou repostar no grupo da igreja. Nós temos a confissão de fé da Assembleia de Deus, que ali é o que nós cremos. Ali está, de maneira sistemática, mostrando sobre a doutrina, sobre Deus, sobre a cristologia, sobre o Espírito Santo, a doutrina da salvação, a doutrina do pecado, a doutrina sobre o homem, a doutrina sobre as últimas coisas. Você precisa conhecer o que você crê. A Bíblia diz, e louva aos irmãos da Bereia, que eram mais zelosos
curioso que os irmãos de Tessalônica, porque Paulo estava pregando, eles estavam conferindo a palavra para saber se era aquilo mesmo. Você tem que conferir na palavra. Você não pode sair engolindo qualquer coisa. E volto a dizer o que eu disse no início: é a sua alma que você está cuidando. É com a tua alma. A tua alma é o teu bem mais precioso. Como você vai deixar a tua alma na mão de uma pessoa? Confira na palavra, estude a palavra, conheça a palavra. O salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. Vamos voltar para Mateus capítulo 3, verso 13. Por esse tempo, então vocês entenderam, Jesus, ele é Deus, se tornou homem para viver entre nós. Vamos lá, Mateus capítulo 3. Cadê a mesa? Então veio Jesus da Galileia. Queridos, poderíamos aqui discorrer tantas e tantas coisas, porque esse versículo aqui tem tanto a nos revelar. Ele veio da Galileia, região norte, para ter com João. Evangelho de Lucas, no capítulo 3, versículo 2 e 3, nos apresenta aqui o Senhor Jesus. 23. Lucas 3 e 23. E este mesmo Jesus estava como que começando com a idade, irmãos, 30 anos. Agora vamos voltar para Mateus 3, 13. Eu preciso pontuar aqui para você. Então você sabe que Jesus aqui, então veio Jesus da Galileia ter com João, 30 anos de idade. E a grande questão é, escuta, por que só os 30 anos? Eu confesso que quando eu olho para um texto desse, fico a pensar, eu tenho mais perguntas do que respostas. Houve 3 décadas de silêncio. Silêncio como, pastor? Escuta, não tem milagre de Jesus antes disso. Nós temos livros apócrifos, nós temos lendas, nós temos um monte de coisas, e alguns pregadores até mesmo assumem púlpito para falar. Deixa eu usar o termo correto. Crendices e loucuras. Jesus não fez nenhum milagre antes do seu ministério. Ele viveu 100% como homem. E é por isso que quando ele se apresentou aos homens, os homens não creram que ele era Deus. Se ele desde a sua infância fizesse milagre, todo mundo ia dizer, não, de fato. O quê? Eu vi, ele fez milagre. Ele fez... Não. Ele passou a sua infância, passou a sua adolescência, passou a sua juventude e chegou na idade adulta sem realizar nenhum milagre. Viveu como um homem, como eu e você. E por que fez isso, pastor? Fez isso porque ele veio tomar o meu pecado e o teu pecado. Paulo, ele escreveu e disse: aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que através dele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Aleluia. O escritor dos Hebreus, no capítulo 5, versículo 7. Eu tinha uma anotação aqui, mas eu perdi ela. Hebreus capítulo 5, versículo 7. A idade vai fazendo algumas coisas com a gente. Está aqui, ok. Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz assim: o qual, escuta isso, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplica ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Verso 8. Ainda que era filho, escuta, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Jesus viveu 100% homem, dependendo do Pai. Em todo esse tempo que ele mantinha relacionamento de oração, de vida com o Pai, mas nenhum milagre espetacular ele realizou durante todo esse tempo. Ele esteve em total sujeição. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Agora, o outro ponto, queridos, que é importante salientar aqui, é que Jesus, vamos voltar para Mateus 3:13.
O que ele fazia na Galileia durante esse período? Marcos capítulo 6, versículo 3. Diz que não é este, quem? O carpinteiro. Pronto, agora pode voltar para Mateus 3. Não é este o carpinteiro, então agora nós sabemos o que Jesus estava fazendo na Galileia. Durante os seus primeiros anos de vida, ele foi trabalhar na carpintaria de José. Sim, trabalho rude, pesado. Hoje nós temos todo o número de maquinários. Temos máquinas que carregam. Mas tudo aquilo era trabalho braçal. Eu confesso que o meu coração se enche de temor a Deus em pensar em que Deus, o Deus eterno entre os homens, trabalhou duro, trabalhou pesado para cumprir seu ministério por amor de mim e por amor de você. Aleluia. Não tinha nada, não tinha milagre que fazia que a madeira transporte daqui para lá, não. Ele tinha que pegar o peso. E lembre-se, John Stott, autor do livro A Cruz de Cristo, ele faz algumas analogias ali. Quem sabe Jesus trabalhando como carpinteiro. E é interessante que no livro dele ele configura, né? Ele mostra o martelo e ele apresenta, né? Quando a luz estava sobre o martelo, ia refletir o que era na frente? Uma cruz. Jesus lidando com madeira, ele já entendia e compreendia que aquele elemento que ele moldava, que ele trabalhava, seria o seu algoz depois, que seria o meio que ele seria crucificado e posteriormente. Mas ele amou os homens e ele obedeceu ao Pai, conforme lemos em Hebreus. Ele esteve ali. Agora digo uma coisa que é apenas uma questão histórica. Por que no ministério de Jesus não aparece José? Quase todos os teólogos são unânimes em dizer: possivelmente o José tenha morrido. Maria, sua mãe, por isso que acompanhava o ministério dele, ficou viúva. E quem foi que assumiu a carpintaria? Quem foi que assumiu a casa? Sim, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus foi quem foi cuidar dos seus irmãos, foi cuidar da sua mãe. E lembre-se, quando ele estava na cruz, ele transfere isso para João. Por quê? Possivelmente José não estava mais vivo. Ele honrou a sua mãe. É por isso que Isaías capítulo 53 diz: ele era desprezado, homem de dores. Bota aí 53, 4. Eu acho que é o 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Vira o 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. Glória a Deus. Isaías, ele expressa. Bota o 2 agora. Volta para o 2. Porque ele foi subindo como renovo. Perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Vira 3. Ele era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. E é aqui que eu queria. Homens de dores. Como assim, pastor? Sim, porque ele lá lutou, trabalho duro. Vai por cada momento que a gente estava lá, às vezes eu lembrava, eu dizia para você: ao Senhor agradou morrê-lo. Quantas vezes você reclama do seu trabalho? Mas ele trabalhou como carpinteiro. Ele foi experimentado no trabalho. Ele foi experimentado nos sofrimentos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Sim, ele passou anos naquela carpintaria. E quando ele sai da carpintaria, sim, volta lá Lucas para verso 13. Desculpa, Mateus 3,13. Quando ele sai da carpintaria lá da Galileia, Mateus 3,13. Ele sai para ter com quem? Com João. Ele não vai para trono. Ele não vai para o palácio de Herodes. Ele não vai para assumir o sumo sacerdócio de Jerusalém. Não, amados. Ele está indo para ter com João junto do Jordão para ser batizado. Mas pastor, que loucura é essa? Ele não tem pecado, ele não pecou. E o batismo é para arrependimento de pecado. Quando ele desce aquelas águas sujas e lamaçadas, ele estava ali entrando, assumindo o meu, o teu, o nosso lugar. Lembre-se, essa água do Jordão é a mesma que Naamã, quando ele recebeu a palavra
servo de Eliseu, dizendo que se ele mergulhasse 7 vezes, ele seria curado. Naamã entortou o nariz, fez cara de raiva, virou o caminho e disse: o que? Eu? Descer no Rio Jordão? Pera lá! Que loucura de profeta é esse? Eu não vou mergulhar naquilo. E um dos soldados vai dizer: rapaz, se o profeta te pedisse alguma coisa difícil, você não faria. Só está mandando você ir lá mergulhar. Naamã foi. Ele se sentiu humilhado porque ele teve que descer e banhar-se no Jordão. E ele era leproso, era para a cura dele. Agora imagine Jesus, ele desce da Galileia, entra na fila dos pecadores, entra ali no meio daqueles pecadores e adentra as águas e diz: eu vou ser batizado. Aleluia! Glória a Deus. Vira o 14. Mas João opunha. João disse: não, para tudo. Eu não posso batizar você, Jesus. Eu não posso te batizar. Eu careço ser batizado por tu. E tu vens a mim e eu tenho que ser batizado por você. E você está vindo a mim. Como vai ser isso? João, ele tinha recebido a revelação a respeito da pessoa de Jesus. Então ele está dizendo: eu não posso batizar o Senhor. Ele tem uma resistência em dizer. João capítulo 1, verso 30 a 33. O evangelista João, ele narra dessa experiência de João Batista. E ele diz, deixa eu botar isso aqui. João, capítulo 1, verso 30. Este é aquele do qual eu disse, João dizendo: após mim veio um homem, que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. 31. Eu não o conhecia, João está dizendo. Mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso, batizando com água. 32. E João testificou dizendo: eu vi. Escuta, Jesus está lá no meio da multidão. Ele está dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. Versículo 33. Eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito, é sobre ele repousar. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. Sim, João teve a revelação, o Pai falou com ele: olha, quando você vê o Espírito Santo repousar sobre essa pessoa, é esse que vai batizar com o Espírito Santo. Esse é o Cristo. E quando João viu Jesus, ele vindo entrando nas águas, que ele viu o Espírito sobre Jesus, ele disse: não, eu não posso te batizar. Agora vou voltar para o Mateus 3,14. Ele se opõe, ele se recusa, ele não quer batizar a pessoa de Jesus, porque ele entende que ele era o menor. Ele não tinha condição de batizar. Mas aí o verso 15 diz: e Jesus respondeu dizendo: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Ele foi batizado porque ele queria cumprir a vontade do Pai. Ele permitiu. João aceitou batizá-lo. E eu fiquei a imaginar ele descendo das águas, sendo batizado, sendo imergido. Aleluia. E tudo apontando para ele, dizendo: é para a tua glória, Pai. É para a tua glória, Pai. Aleluia. É para a tua glória, Pai. Oh, glória. Não tenho pecado, nunca pequei, nunca errei, mas eu estou descendo para a tua glória, para a tua glória, para o teu louvor. Versículo 16 para nós terminarmos. Olha o que diz a palavra: e sendo Jesus batizado. É assim que ele foi erguido das águas, ele vai saindo das águas. E diz a Bíblia aqui, e logo que ele saiu das águas, eis que se abriram os céus. Sim, isso é literal, isso não é figurado, isso não é visão. O céu se rasga. O Espírito Santo de Deus, ele desce como pomba. Entenda, primeiro foi só João que viu. Agora, todos ali têm a oportunidade de ver o Espírito Santo descendo sobre o pomba. Aleluia. Pelo 17. Não é só o céu rasgado. Não é só o Espírito Santo manifestado. Agora, se eclode a voz do Pai lá de cima, bradando, gritando, dizendo: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Sabe o que Deus está dizendo? Esse é meu filho que eu amo. Aleluia. Esse é meu filho que me dá prazer. Esse é meu filho em que pela qual me obedeceu em tudo. Glória a Deus. Porque ele fez para que se cumprisse a justiça. Se coloca de pé. João capítulo 12, rapidinho, Lucas. Verso 28, verso 29. Em um outro episódio, João 12,
28 e 29. Quando Jesus ele estava atendendo os gregos, houve um fato, escuta isso, que eu vou terminar aqui. Jesus ele estava cercado, os gregos queriam ver Jesus. Naquele momento, Jesus ele ora e diz: Pai, glorifica o teu nome. Escuta, igreja. Jesus está cercado por uma multidão de pessoas, ele diz: Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu. Escuta, uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado, e outra vez o glorificarei. Vira agora 29. Glória a Deus. Ora, a multidão que ali estava e que ouvira dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo ele falou. Escuta, igreja. Deus falou ali, a multidão ouviu. Porém a voz de Deus mesmo sendo manifestada, os homens disseram: não é trovão, isso é anjo. Quantas pessoas que Deus tem falado? Aleluia. Deus tem falado com você e você diz: não é mera coincidência. Aleluia. Ah não é Deus que falou. Ah não, é só um trovão, é só um anjo. Ei, Deus tem falado com você insistentemente, porque Ele ama você. Feche os teus olhos. Se tem alguém que ainda não entregou a vida para Jesus, eu quero te chamar agora para você assumir um compromisso com Ele.